Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um BonaCast, aqui falando sobre finanças e investimentos e tudo que circula essa realidade, que é toda a realidade, no final das contas, então falando de tudo. Bom, no podcast de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma figura chamada o pistoleiro do acaso, que eu não plagiei, né? Mas que é um termo utilizado pelo Nassim Taleb no livro Iludidos pelo Acaso, mas que eu achei formidável e gostaria de usar esse termo aqui, colocar, já que vocês gostam sempre dos termos que eu utilizo, tal como Zé Comprinha, Zé Cotinha, Mão de Alface, Zé Boleto, né? Todos esses termos irônicos, pejorativos, mais irônicos do que pejorativos, naturalmente, porque todos nós nos comportamos em algum momento dessa maneira, então jamais é uma crítica aos indivíduos, mas sim aquele comportamento que a gente enxerga na gente mesmo. E tem também esse que é o pistoleiro do acaso, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado para você não ser um, e se você for bem treinado, tiver a mente e os olhos bem treinados, você vai identificar alguns pistoleiros do acaso perto de você, e você tem que ficar muito esperto, e o ideal é você fugir de perto desse pessoal, tá? Pistoleiro do acaso tem bastante, então a gente precisa ter cuidado. Basicamente, o pistoleiro do acaso, ele surge um pouco em função daquilo que a gente tratou num dos podcasts anteriores, se eu não estiver enganado, foi o podcast, deixa eu ver, 42, onde a gente fala que o resultado não é a coisa mais importante para você fazer uma avaliação de decisão, mas acho que ele deriva um pouco dali, mas que tem a ver com investidores, né, ou profissionais que aparentemente apresentam todas as explicações que podem nos fazer compreender que uma decisão que precisa ser tomada ou possa ser tomada, ela está amparada em algo que não a própria aleatoriedade, ou seja, que não nada mais do que o acaso. Então, existem algumas coisas que remetem a isso, como por exemplo, quando você julga o resultado, você cai naquele viés lá do atirador do Texas, né? Vocês sabem como é que é, sabe? A gente até leu também num dos livros do estudo comportamental, que é o seguinte, que é, você bota um atirador no celeiro, vendo os olhos dele e manda ele atirar aleatoriamente para vários lugares. Ele sai atirando. Depois que acabar esse processo todo, você olha o lugar que mais agrupou furo no celeiro, aí você desenha o alvo em volta. E aí você vai dizer que ele é um excelente, você até abre para visitação turística se for o caso. Então, na verdade, o acaso ali fez com que aqueles tiros caíssem no mesmo lugar e, de qualquer maneira, você desenha aquilo contando em retrospectiva e mostra uma explicação inteligentíssima de como ele fez para atingir todos aqueles resultados maravilhosos e tal. Então, eu acho que até o nome dessa falácia, né, do atirador do Texas ajuda a gente amarrar a coisa com o pistoleiro, que é o símbolo aqui do nosso termo, né, que o Taleb colocou. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é a tentativa ou o truque que o nosso cérebro aplica na gente de tentar encontrar padrão onde às vezes não tem padrão. E mesmo a aleatoriedade, ela se apresenta parecendo ter um padrão. Se você pega uma coisa sabidamente aleatória e vai criar uma equação em cima dela, você vai conseguir, mas porque os dados já estão todos colocados, né? E o que não significa que o próximo dado vai seguir essa equação de maneira nenhuma. Então, normalmente o acaso ele vai dar a aparência de que houve um padrão numa determinada ocorrência, mas nada mais do que foi acaso. Então, muitas vezes investidores se comportam dessa maneira, como pistoleiros do acaso, que nada mais são do que pessoas que estão tentando adivinhar, tal como você chegar agora, considerando que você nem aposta em cavalo, aí eu vou dar o benefício da dúvida, que vai ver que existe técnica para isso, né? Eu também não sei. Aí eu também vou pensar em mim. Cheguei lá, não joguei lá, eu vou apostar. Para mim, eu vou ser o pistoleiro do acaso ali, porque eu não tenho conhecimento de nada, não sei se precisa ter também, mas faz de conta que tem que ter uma inteligência ali, tá? Não sei.
Então eu chego lá e unidunité, escolho um, pá, maravilha. Fiz um unidunité, joguei na moedinha, escolhi, pá, tá lá. Aquele cavalo ganhou. Ah, eu sou maioral. Você é maioral como, meu? Não tem como você ser maioral de nada. Você foi um pistoleiro do acaso, né? Você acha que aquilo que você acertou, você está tentando atirar para tudo quanto é lado para ver se ocasionalmente dá certo. Só que depois disso, você vai poder contar uma história linda. Olha, eu observei que aquele cavalo ali, o cavalo número 38, ele tinha um andar, que era um andar que, pô, parecia que ele estava melhor fisicamente que os demais. Então, por conta disso, eu achei que ele teria uma arrancada, eu observei a pata de trás, eu vi que ele tinha uma pata de trás maior do que os outros, eu vi que a cabeça dele era de um jeito, e aí você começa a teorizar um monte de coisa para justificar aquilo ali. Então é muito o que todo mundo faz às vezes aí no mercado de ações, todo mundo às vezes, né? Mas para olhar para trás e dizer, ó, tá vendo como tal coisa aconteceu? Olha que maravilha, olha, claro, isso, então aconteceu. Meu querido, mas isso é uma conversa para boi dormir que não tem tamanho. Então quando uma pessoa começa a falar umas coisas assim, que você fala, mas não é melhor a pessoa dizer que não sabe? É porque às vezes as pessoas nem têm essa consciência também, tá? Nós mesmos não temos essa consciência, a gente tende a querer encontrar um padrão, né? E sem contar que a gente só vai contar a história do ponto de vista daquilo que aconteceu, não de todas as milhares de possibilidades que poderiam ter acontecido e que não aconteceram. Então, a gente conta uma história baseada em um fator, 1/1 milhão de possibilidades, que foi justamente o que aconteceu. E aí fica fácil, que aí também vira o profeta do passado junto, né? Com o pistoleiro do acaso, e fica uma reunião meio confusa, porque um é profeta, outro é pistoleiro, fica um negócio que não combina muito bem. Aí você tem o Zé Comprinha do outro lado, aí você tem o Mão de Alface, é uma turma que, se você juntar todo mundo, no final das contas vai todo mundo bater cabeça e ninguém vai sair do lugar. Então, a gente tem que pensar se a gente não está agindo muitas vezes como pistoleiro do acaso. Você não sabe nada, você não sabe como decidir, não tem a menor ideia, porque a realidade é que ninguém sabe qual vai ser o resultado do mercado mesmo. Então você não sabe, mas você vai tentar de alguma maneira adivinhar. Então, se você estiver fazendo esse processo, o importante é que você tenha consciência de que o que você está tentando fazer é adivinhar, e não que o que você está tentando fazer é efetivamente um processo racional, padronizado e de decisão. Não é. Então, e quando você olha para trás para justificar, é basicamente isso que você está fazendo. Você está sendo o profeta do passado e tentando, para o futuro, utilizar a profecia do passado para ser um pistoleiro do acaso. Ou seja, o mesmo indivíduo que é profeta do passado, olhando para trás naturalmente, ele é o pistoleiro do acaso no futuro. Por quê? Porque ele vai se basear com a profecia realizada para poder tentar achar um acaso que possa talvez coincidir com isso, mas que na verdade não vai passar de acaso e jamais de uma capacidade que ele porventura venha a ter. Então, aprenda a identificar em si mesmo o pistoleiro do acaso que você tem, para poder você falar, cara, isso aqui eu estou tentando acertar algo que virou simplesmente aposta, né? Isso, e também para identificar, quando você vê conteúdos por aí, tudo, inclusive no meu, olha aqui também, que quando eu falo essas coisas eu estou falando no geral, não estou me colocando como melhor que ninguém, não, estou falando aqui no geral, abre os olhos, porque eu também vou ter esse comportamento em algum momento. Então, abra os olhos e fuja desse tipo de comportamento. Fuja daqueles que são muito pistoleiros durante muito tempo, né? Porque não sabem o que estão fazendo, ou estão criando complicações onde não precisa ter complicação, onde pode ser tudo mais claro, mais fácil e requer menos esforço do que parece. Então, não seja um pistoleiro do acaso, tá? Tente olhar para si mesmo, identificar seus vieses, né? Para poder limitá-los ou trabalhar sabendo da existência deles, né, de maneira que você possa ter um pouco mais de consciência, e fuja de todos aqueles que têm explicações perfeitas sobre tudo o que aconteceu ou tudo que vai acontecer, porque não passam de pistoleiros do acaso, nada mais do que isso, beleza? Então tá feito o podcast, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu, galera!
Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.